dia! Bom dia! Tudo bem, Priscila? Tudo jóia com você? Tudo ótimo. O que que a gente está fazendo aqui? Feriadão, conversando, vai conversar com o pessoal, né? Olha, e eu falo que o pessoal tava me mandando, Priscila, feriado, dia 11, Corpus Christi. Eu falei, gente, para a vida de empreendedor, a gente não sabe essa diferença de sábado, domingo, feriado. Pra gente é sempre dia. Se tiver que descansar, a gente vai descansar, mas a gente não fica com essas questões, às vezes, marcadas. Então, às vezes, a gente sempre se esquece, né? Mas que bacana essa iniciativa. Eu acho que sempre quando a pessoa quer de verdade, ela dá um jeito, ela faz mais. Então não tem desculpa, tem é ação, né? Verdade. Então, sem desculpas. Quem tá aqui tá de parabéns, é porque tá querendo mesmo, tá querendo mudar, tá querendo crescer. E a gente tá aqui com certeza para ajudar. Com certeza. Inclusive, já temos a hashtag de hoje. Hashtag sem desculpas. Ah, boa! Pessoal, mete o dedinho aí no coraçãozinho, que é para essa live alcançar mais pessoas, tá? Eu tenho certeza que quem acompanhar aqui, conhecer a história da Priscila, vai sair com vários insights, várias dicas bacanas. E Priscila, para começar, eu sei que tu tem uma carreira aí depois que tu entrou depois que tu se formou, super interessante, um pouco inusitada assim pro padrão brasileiro. Mas eu quero retroceder um pouco ainda. Eu queria que tu contasse para a gente como foi a tua graduação, se tu já tinha esse tino empreendedor, essa veia empreendedora, que tu contasse para a gente isso. Vamos lá. Bom, primeiro bom dia oficial agora, né, para todo mundo. Maravilhoso isso aí. Leidiane, sem desculpas, mais ação. Boa, isso aí. É o seguinte, eu sou a Priscila, sou aqui de Belo Horizonte. Atualmente sou uma empreendedora jurídica. Mas antes de eu chegar no ponto de fato na minha carreira, na minha atividade profissional hoje, eu me graduei em 2016, em Direito aqui pela PUC Minas. E eu tinha certeza mais do que convicta que eu queria advogar. Então, assim, isso para mim inicialmente jamais sequer havia sido questionado, porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e muito comunicativa, sabe, questionadora, gostava sempre de quebrar padrões. Então, na graduação, sempre me colocaram duas opções. Ou eu advogava, ou eu ia para concurso público. Como ficar dentro de uma sala, eu e um computador, era desesperador para mim, era algo assim, meu Deus, era a morte, porque eu gosto muito de pessoas. Eu falei, eu só posso ser advogada. Eu acho que a advocacia é minha vocação, é a minha vida. E fui para a advocacia. Eu tive um plano muito bem traçado desde o início da faculdade até a formatura, porque para mim eram objetivos atuar no escritório de excelência aqui em Belo Horizonte, atuar na área que eu gostasse. E eu planejei muito bem os meus estágios, eu sabia que eu precisava ter experiência para ter uma boa oportunidade. E isso sempre foi para mim muito fácil, sabe? Enquanto muitas pessoas às vezes trocavam algumas oportunidades, por exemplo, eu vou trabalhar aqui, eu vou ter um emprego fixo e deixa para eu ver essa faculdade lá na frente, para eu criar a experiência lá na frente. Eu sempre fiz o contrário. O meu pensamento era: agora é a hora de construir a minha experiência, agora é a hora de eu montar um currículo legal, bacana, que interesse e que eu vá conseguir a vaga. Eu acho que quando a gente começa a construir isso dentro da cabeça da gente, de certa forma, e a gente age para isso, tudo que a gente deseja vai se construindo, vai se materializando. E eu fiz estágio na Advocacia Geral do Estado desde o terceiro período. Depois eu passei por um estágio na Fundação Cefet Minas, porque eu tinha essa vontade de saber se eu queria advogar para a empresa ou não, era escritório. Advogar eu sabia que era, mas eu não sabia onde, se era no escritório ou numa empresa. Fiz dentro da empresa, não achei grandes coisas, falei, não, agora é a hora. Quando chegou no oitavo período, eu falei, agora é a hora de escritório. Graças a Deus, assim, fui muito abençoada. Eu entrei para um escritório de advocacia que ele era basicamente previdenciário trabalhista.
Só que por coincidência do destino, eles precisavam de uma pessoa para atuar no civil. Então eu já entrei estagiando com talvez uma possibilidade, Priscila, se der tudo certo, a gente está precisando aqui, o civil que tem hoje, ele está precisando de alguém que tome frente, que cresça essa parte. E beleza, fui estagiária. Quando eu me formei, eu já fui contratada como advogado. Como advogada, um ano depois eu já coordenava o civil. Então, estava totalmente assim, minhas metas profissionais todas cumpridas, meus objetivos cumpridos, em ascensão na carreira como advogada. Porém, chegou um dia que isso para mim não foi o suficiente. E aí realmente veio um questionamento de, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Assim, o que eu peguei muito aqui do que tu falou foi essa tua noção de criar uma carreira ainda na graduação. É. Porque, assim, a regra que eu vejo é que muitas pessoas passam pelo curso e não têm noção de que estão construindo uma carreira ainda na graduação, sabe? Com certeza. E pegar, de entender como é que eu posso pegar esses skills, essas habilidades para conseguir cair no mercado depois da graduação já preparado, já com algo já com boas perspectivas, né? E tu fez isso muito bem. Eu queria saber o que foi que tu sentiu nesse momento? Foi por falta de propósito, assim, dentro da advocacia? Qual foi esse sentimento? Vamos lá. Foi legal você colocar essa questão de carreira, porque hoje eu sou especialista, né? E a carreira, na verdade, ela é uma junção sempre de fatores internos e externos. Se você só dá vazão, se você só olha para o lado externo, no sentido de quanto ganha uma determinada atuação profissional, o que está em alta, e se você não leva em consideração aquilo que está dentro de você, ao contrário do que muita gente pensa, a carreira ela começa a ser construída ainda quando nós somos crianças, que a gente apresenta algumas habilidades, algumas aptidões, interesses por determinadas brincadeiras, por determinados assuntos. E isso está sendo construído com a gente. Então, a nossa profissão a gente constrói, a nossa atuação profissional a gente constrói na faculdade ou logo depois, quando formar, quando você vai entrar para o mercado. Mas isso é uma trajetória de vida, né? De experiências. E o que acontece? Eu sempre fui muito ativa e proativa. Mesmo fazendo direito e fazendo estágio, eu sempre gostei de trabalhar com outras coisas. Então, eu trabalhava com cerimonial, principalmente porque a minha visão era: eu preciso de um estágio bom, que realmente eu aprenda. Então, tudo bem se eu ganhar pouco. Eu não tinha essa questão. Posso ganhar pouco, mas vou trabalhar para agregar se precisar de renda, enfim. Então, eu sempre fazia várias coisas. E quando eu cheguei na advocacia e passei ali 3 anos advogando, qual foi o sentimento? Tudo bem, me sinto realizada profissionalmente, minhas metas estão batidas, estou ganhando bem, estou em ascensão aqui, talvez para uma possível sociedade. No entanto, a Priscila não está satisfeita, a Priscila não está completa. Ela sente que dentro dela, tudo que ela pode ser, ela não está sendo na advocacia. Porque simplesmente fazer prazos, cumprir prazos, e raramente, às vezes, eu ia em alguma... Nossa, o dia que tinha audiência e o dia que tinha sustentação oral, para mim era o dia, entendeu? Que eu saía do escritório e que eu podia fazer várias coisas, que eu podia conversar com as pessoas. Priscila, eu gosto de estar eu gosto de estar conversando com pessoas. Isso. E aí, o que acontece? Por mais que eu tivesse tido a experiência durante o estágio, aquela coisa toda, mas é diferente quando você se torna responsável por um determinado serviço, responsável por uma determinada... pelos clientes, se atuar de forma profissional é diferente. E quando você vai conhecendo realmente a realidade da atuação profissional, que é cumprir prazos, que é às vezes um trabalho mesmo, você e o computador, o que foi? Eu realmente questionei esse ponto da minha carreira, porque o que eu falei que eu não queria, que era uma sala e um computador, eu estava fazendo. Sim. Entendeu? Era justamente o que eu não queria.
Então, eu poderia ter ficado naquela situação, poderia continuar a advocacia e me sentir frustrada como pessoa, porque a advocacia não me completava, ou então eu tinha que tomar uma decisão e eu tinha que fazer diferente. E como fazer? Aí que o negócio pegou, né? Caraca, muito, muito, muito interessante. Priscila, eu também, quando eu me formei, logo eu recebi uma proposta para ser secretário municipal de tributos aqui do Uhum, interior. E eu recebia bem, estava assim, totalmente à vontade, mas também tinha essa vontade de empreender com a escola. uhum, Assim, as pessoas, quando me viram eu tomar a decisão de sair, ficaram, meu Deus do céu, é, ficaram sem entender. E ontem, inclusive, uma pessoa veio me perguntar, dizendo que estava num cargo de gestão, estava recebendo super bem, mas tinha algo dentro dela que fazia com que ela não tivesse a vontade, ela sentia que poderia dar mais, ela aspirava coisas maiores, mas não tinha coragem. Então, eu uhum. queria que nesse sentido, tu contasse um pouco para o pessoal quais são as carreiras hoje disponíveis. O mercado jurídico é só advogar ou concurso público? O que você pode dizer para a gente? Nossa, gente, eu falaria assim que agradeçam eternamente a internet, a tudo que está acontecendo, a todas essas inovações que estão rodeando o mundo, porque isso trouxe, eu falo que trouxe ar para dentro do direito, trouxe oxigênio para muitos profissionais, principalmente que se sentiam assim, sabe, também eu não aguento mais. Será que é só isso? Será que eu me graduei em direito? Será que eu só posso advogar ou só tenho que fazer concurso público? E graças a Deus, não. Hoje nós temos várias formas de atuar dentro do direito. E foi justamente quando eu me senti totalmente angustiada, né, que eu comecei a entender, a achar essas novas carreiras e caramba, tem tantas. Então, hoje em dia, o profissional, ele pode ser um engenheiro jurídico, ele pode estar ligado com a área de programação, ele entende de direito, mas ele entende também de programação. E hoje, eu, como CEO de uma Legal Tech, eu vejo o tanto que esse profissional é necessário. Eu vou conversar com o meu sócio de tecnologia e ele fala, Priscila, o que que é isso aqui, o que que é aquilo ali, isso aqui é uma... Ele vai criando os mapas mentais, né, na parte de programação, e ele vai colocando um quadradinho, ou então um losango, para criar o sistema e depois fazer o código. E eu, meu Deus, eu tudo não tô conseguindo entender. Então, assim, hoje, para mim, é até questão de sobrevivência, entender sobre linguagens de programação, para eu conversar de fato. Então, não é necessário, assim, as pessoas sempre confundem quando elas vão pensar em novas carreiras, que a pessoa ela tem que ser um expert em programação, que ela tem que se formar em engenharia de programação ou TI. Na verdade, não. A intenção dessas novas carreiras é que, através do seu conhecimento jurídico, você agregue outros conhecimentos e consiga atuar de forma multidisciplinar. Então, o engenheiro jurídico, ele não é necessariamente uma pessoa formada em TI que sabe de direito. Ele é uma pessoa que fez direito, se graduou em direito, mas tem a habilidade técnica também em programação. E isso revoluciona, de fato, o direito, porque é muito mais simples uma pessoa criar algo, de fato, para o mercado que entenda os profissionais, que a pessoa entenda os profissionais, que entenda da legislação, que entenda a necessidade dos consumidores legais, do que um cara totalmente aleatório que saiba de TI, mas não saiba nada de direito. Entende? Sim. Então ele cria, às vezes, um produto maravilhoso, um sistema maravilhoso, uma interface, mas que, na verdade, não resolve o problema de forma eficaz. Então, a gente tem hoje engenharia jurídica, a gente tem arquitetura de soluções, no mundo VUCA, né? Um mundo cada vez mais complexo, que traz desafios mais difíceis de serem, os nós mais difíceis de serem desatados. Então, essa pessoa agora, ela é um analista para criar soluções para o mundo jurídico, para entender um pouco mais as tecnologias, o que pode ser utilizado ou não. E a gente tem head de inovação dentro do escritório, que é uma pessoa realmente inquieta, questionadora, que gosta de pesquisar várias coisas e que não trabalha com processo, mas trabalha em formas de crescer o escritório através de ferramentas tecnológicas.
Ai, vamos ver. A gente tem a parte de dados, né? Cientista de dados. A gente tem cientistas de dados dentro do direito. A gente tem DPO. A gente tem a parte de consultoria de dados. Consultoria de planos de conformidade de dados para empresas. Na parte, sei lá, trabalhista, a gente tem profissionais responsáveis em compliance. A gente tem constelação nas empresas, a gente tem o próprio profissional de departamento jurídico hoje, que não necessariamente ele atua só como... Ele não atua só como na advocacia, mas ele faz a ligação entre vários setores dentro do jurídico. Então, ele é mais, talvez, ele tenta analisar riscos, ele tenta fazer com que a empresa evite riscos, para reduzir o passivo, tanto trabalhista quanto demandas com clientes. Então, assim, tem uma infinitude. Mediane está mandando aqui a parte de controladoria jurídica, tem também. Então, assim, é um mar de oportunidades. E eu falo que é um mar de oportunidades porque nós somos resolvedores profissionais de problemas. E para esse tipo de pessoa, para essa forma de atuação hoje no mercado, tá maravilhoso, porque quem lida com problemas tem ali uma oportunidade de oferecer a solução para o mercado. E hoje eu sempre gosto de falar também que é legal essas novas carreiras, o nome e tal, mas o interessante é, de repente, oferece uma solução para o mercado, não se apegue a nomes, sabe, fixos. Então isso é muito legal. Tipo, eu hoje em dia falo que eu sou uma empreendedora, isso ok, até muitas pessoas entendem. Mas quando eu falo que eu sou hacker de criatividade e inovação, a pessoa, como assim? Então, é interessante você também não ficar apegado. Cria, às vezes, a sua atuação pela forma que você entrega a solução para o mercado. Sim. Priscila, falando assim de forma bem geral, às vezes o pessoal fica muito encantado com essa oportunidade. Ele realmente entende que isso está acontecendo, mas ele acha muito distante. Qual é o perfil de profissional que pode entrar nessas carreiras, na tua opinião? Quais são as habilidades que tu olha assim, que dá certo para essas carreiras? E como se aproximar dessa galera que está empreendendo, dessa galera que está criando inovações? Primeira coisa, tem que ser uma pessoa, de fato, com mente aberta. A primeira coisa, a sua mentalidade não pode ser o direito é algo conservador, o direito só me dá essas possibilidades. Se você não tiver mente aberta, acabou. Você já nem vai enxergar essas oportunidades na sua frente, então nem precisa falar. Mas, além disso, além de ser um profissional mente aberta, desenvolver outras habilidades além do direito. A gente fala que o profissional hoje necessário pelo mercado é o profissional T. É o profissional que é especialista, ele entende bastante de uma área, mas que ele comunga essa especialidade dele com várias outras áreas genéricas. Então, ele sabe de marketing, ele sabe de gestão de empresas, ele sabe de tecnologia, ele sabe de dados. Então, esse é o profissional requisitado no mercado. E outra, para você estar nesse ecossistema, eu falo, graças a Deus, hoje em dia tem muitos aplicativos, tem muitos eventos que possibilitam você entrar em contato com esse ecossistema. E é muito importante, porque se você tem essa mente aberta, essa vontade de inovar ou de empreender, e você convive só com pessoas daquele nicho ali, que é cabeça fechada, que não quer mudar, que é resistente à mudança, cara, você vai ser o patinho feio da história. Você sempre vai levar pancada quando você falar sobre suas ideias. E você vai acabar desistindo, você vai acabar achando que realmente é ruim, que você talvez não seja bom o suficiente. Então é importante você ter uma rede de relacionamentos que te engrandeça, sabe? Então eu falaria, desenvolva soft skills e hard skills na direção do que você quer. O futuro não está na profissão, o futuro está no profissional. Então você tem que entender que você hoje é uma marca, que você precisa se desenvolver como empresa e você precisa desenvolver habilidades. Entende? Como se fosse uma empresa que ela vai crescendo, ela vai tendo um funcionário aqui para fazer isso, para fazer aquilo. Pensa você como realmente uma empresa e vai crescendo as suas habilidades. Eu vou fazer uma pós aqui, vou fazer um curso de extensão ali e definir o posicionamento e se mostrar para o mundo.
Porque enquanto você estiver dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, ninguém vai te conhecer. Entende? Você não vai levar a sua mensagem para o mundo. As pessoas não vão se lembrar de você. Eu falo que o networking hoje, as pessoas ficam muito preocupadas em quem elas conhecem. Mas o negócio não é quem elas conhecem. É quem conhece você. Isso sim faz a diferença. Verdade. Inclusive, eu, quando eu estava na reta final da graduação, eu comecei a ter muito interesse nessa questão de tecnologia, ligado ao direito. E não tinha ninguém na minha cidade, aqui no Maranhão, que Uhum. entendia, que conseguia, que está criando algo nesse sentido. E aí foi o que eu fiz. Fui no LinkedIn, comecei a seguir a galera que tava na pista da onda do movimento, o Eric Nibo, Amanda, Uhum. o Lucas. E aí eu comecei a entrar em contato com esses caras, comecei a ler os artigos, comecei a me envolver. Quando eu pensei que não, eu já estava tendo ideias, já estava participando de eventos. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então o pessoal que acha que é muito distante, né? Eu acho que tem que meter a cara, se você tiver vontade, e aí as oportunidades vão aparecendo, né, Priscila? Com certeza. A gente está num período de pandemia, né? Que infelizmente a nossa conexão física está dificultada. Mas eu sempre falo, tem um aplicativo que chama Meetup, eu amo, eu uso ele assim, praticamente nessa época quando eu comecei a emergir na parte de inovação, eu usava, ele tem no Brasil inteiro. E ele vai fazer com que você se conecte às suas tribos. Então, se você gosta de empreendedorismo, ele vai te mostrar os eventos de empreendedorismo que estão acontecendo, e são todos de graça, normalmente. Então, se você gosta de empreendedorismo social, se você gosta de tecnologia, se você gosta de programação, tinha de tudo. Você faz ali, é como se fosse. Você mostra as suas preferências das suas tribos e semanalmente ele te mostra, ó, vai ter evento aqui, vai ter evento ali. Se você está em Belo Horizonte, se você está em São Paulo, tudo. Ele é um identificador de tribos, assim, vamos dizer. E olha que maravilhoso você poder se conectar com pessoas, crescer cada vez mais com pessoas que talvez você admira, que tem algo para te acrescentar. Porque, cara, se você tá numa roda de amigos ou de pessoas que você é o mais esperto, foge. Pode. Foge porque você vai se acomodar, você vai achar que você é o fodinho ali. E, na verdade, se você não tá crescendo, se você não tá evoluindo, você tá parado na vida. Você tá no piloto automático. Então, saia do piloto automático. Priscila, gostei muito aqui do comentário da Juju Maia. Ela falou: Uhum. peguem o código, o futuro não está na profissão, o futuro está no profissional. O que É. que tu falaria sobre isso? Já que, assim, o que eu vejo também é que no futuro a gente não vai estar tão ligado às profissões, né? Carreiras vão vir, acho que ao longo de uma carreira, o profissional vai exercer várias funções. Então, o que tu diria, assim, para essa perspectiva dos próximos anos em relação a isso? Vamos lá. Eu acho que isso não é futuro, isso é presente. Verdade. Tanto que uma das carreiras recentes dentro do direito que são vinculadas à parte de legislação, que é o DPO, né, que Uhum. está lá previsto na LGPD, ele não tem formação básica em direito. Verdade. Então, isso é um sinal do que vai acontecer daqui para frente. A gente não vai ter um profissional, você pode entrar nessas empresas, principalmente que tem oportunidade de trainee, que leva em conta uma cultura legal, leva em conta a tecnologia, elas não falam que você tem que ser formado numa determinada área. Para elas, envolve muito mais as habilidades e competências que você tem, o que você sabe fazer com aquilo que você aprendeu, do que uma formação especificamente. Então, isso é realidade hoje, gente. Hoje em dia, é claro, vão existir algumas atividades que vão ser privativas, óbvio, dentro da advocacia. Por exemplo, ajuizar uma ação. Sim, isso é atividade privativa do advogado. No entanto, as demais profissões que envolvem, talvez, questões jurídicas, não necessariamente vão envolver advogados. E isso aqui, ó, como a gente diz no mundo startup, mundo de startup, né? São os hacks. O mundo caminha para mais resolvedores de questões jurídicas e menos advogados.
Porque a verdade é que para você resolver uma questão jurídica, não necessariamente você precisa ser um advogado. E aí, o que está acontecendo? É esse movimento de que outras pessoas que são usuárias do direito, que precisam de serviços jurídicos, estão criando a inovação dentro do direito, porque os próprios profissionais do direito não têm a mentalidade aberta, capaz de fazer coisas diferentes da advocacia e do concurso público. Então, os próprios profissionais estão se marginalizando, entendeu? Perfeito. Por não enxergar as oportunidades e mais, por não enxergar a necessidade do cliente. Para deixar de entender, os profissionais do direito precisam deixar de entender que o direito não pode ser exponencial, que você não pode ter escalabilidade dentro da sua atividade. Então, o mundo mudou, gente, entende? Então, se o direito não acompanhar, cara, você está perdido. E é o que eu sempre falo, a inovação, ela não bate na sua porta e fala toque, toque, oi, tudo bem, deixa eu entrar. A inovação, ela vem dando indícios. Olha, a galera que não é do direito está criando startup jurídica. Olha, tá acontecendo isso. E aí, o que acontece? Quando a inovação chega, ela é como se fosse um rolo compressor. Ela leva todo mundo e ela não tá te perguntando, sabe, se você quer ou não. Ela simplesmente te leva. Então, esteja preparado para essa realidade. Enxergue que não tá no que você faz, sabe? Tá no porquê você faz. Por que o direito? Porque você quer ajudar pessoas. Então, de repente, você pode ajudar pessoas de uma forma diferente, que seja a advocacia ou concurso público. Coloca o seu cliente em foco, no centro. E aí você vai ver o tanto de coisa que você pode fazer dentro do direito que não necessariamente é advocacia ou concurso público. Show de bola. Inclusive no livro do Richard Susskind, qual é o nome do livro? Enfim, ele chama isso de liberalization. Uhum. Que seria esse movimento de que não só a atividade jurídica vai estar ligado a quem tem a formação, não, mas pessoas que sabem resolver aquele problema. O nome sim, do Future Lawyer. sim. Então você pega cyber security, né? Cibersegurança, cybercrimes. Quem vai atuar nessa área, sim, é provável que tenha a necessidade do direito, mas não necessariamente a formação. Ele vai precisar de entender sobre LGPD, mas ele vai precisar entender de investigação, ele vai ter que entender linhas de programação, porque senão como que ele vai investigar no mundo online? Então, a mesma coisa que eu falo, gente, a gente vive no mundo físico, que tem homicídio, que tem o que está acontecendo, tem furto, mas tem um mundo online agora. E quem que é o delegado, quem que é o investigador, quem que é o profissional que sabe o que está acontecendo por trás? Então, se você não está atento a isso, entendeu? Realmente as oportunidades estão passando por você e você vai ficar para trás. Massa. Priscila, então, o momento é agora. Quem entrar, quem se ligar para essa oportunidade vai entrar assim no oceano azul, é isso? Nossa, sem dúvida alguma. Eu acho que o direito, sabe? Antigamente, graças a Deus, nós estamos mudando isso. Que o direito, você só tinha duas formas de ser bem-sucedido. Ou você ficava com cabelo branco, anos de experiência, construía, chegava na sociedade depois de 30 anos, levando muita pancada, mas enfim, construindo uma carreira maravilhosa dentro da advocacia. Ou você já tinha que ter um nome, né? Então você tinha que vir de uma família que já tivesse escritório, que já fosse da área jurídica. Então, hoje em dia não. Para você ter sucesso, você não precisa ter cabelo branco, você não precisa ter nome, você precisa ter uma boa ideia, você precisa ter capacidade de ação e agir. É basicamente isso, resolver problemas. Então, para todo mundo que tem essa mentalidade que direito está escasso, colega, você está por fora, entendeu? Comece a enxergar realmente o mundo que você vive, que você vai enxergar as oportunidades. Para quem tem esse problema de escassez, talvez a escassez não esteja no mercado, talvez esteja dentro dele. Perfeito, perfeito. Crença limitante total. E é o que eu falo. Quer ser um bom profissional? Seja uma boa pessoa. Se melhore como pessoa. Que você vai ver, mudanças externas só vêm quando a gente faz uma mudança interna. Então, se eu quero prosperidade
se eu quero sucesso, primeiro tem que estar dentro. Primeiro eu tenho que aceitar isso, tenho que buscar isso na minha vida, preciso buscar ser um ser humano bem-sucedido. Senão você não consegue, sabe? Chega uma hora que sempre falta alguma coisa. É porque eu falo, a sua felicidade não está no seu extrato bancário. Você pode ter certeza disso. E quando você tira o cifrão do olho, ele vem pro bolso. Porque você se torna tão foda naquilo que você faz com tanto amor, que a sua dedicação... Eu falo, ontem eu acordei de madrugada aqui, 3 horas da manhã, eu tava preocupada com uma coisa que eu tinha que fazer, e eu falei, caramba, não, eu tenho que levantar e eu tenho que ir lá escrever. E eu fui, simplesmente porque eu tenho tanto amor por aquilo que eu faço, que pra mim, assim, não tem essa, igual a gente tava conversando, não tem feriado, não tem final de semana, a gente simplesmente quer fazer e quer entregar o máximo que a gente pode. Então é o máximo que a gente entrega que cria esses nossos resultados maravilhosos. Então, eu tô vendo aqui o Antídio comentando aqui na nossa live que o erro é achar que a realidade é muito distante, né? Quando ela já tá aí agora. É verdade, se você entra no LinkedIn, você consegue achar vagas de engenheiro jurídico com salário inicial de 5 mil e tanto, 6 mil reais. Você pode se tornar um engenheiro jurídico, você pode fazer a parte de engenharia, né, de programação ainda na faculdade. Você compra um curso na Alura, compra um curso em escolas de programação e acabou. Adapta ao direito. Gente, a grande palavra do século XXI é adaptação. Se a gente fala de direito e metodologia ágil, se você fala de legal design, se você fala de gestão 4.0, velho, isso não é do direito. Você entende? Isso é simplesmente uma coisa que está acontecendo no mundo e a gente está adaptando ao direito. Então, o grande segredo é adapte. Adapte o que está dando certo lá fora ao direito, que você vai ter sucesso com certeza. Massa, massa. E goste do que faça. Goste do que faça. Esse é o segredo. É o segredo. Então, Priscila, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tu acha que vai estar o mercado? Não, ou melhor, quais são as perspectivas para a tua carreira nos próximos 10 anos? 10 anos é muito. Daqui nos próximos 5 anos, o que tu te imagina fazendo? Quais são as tuas aspirações profissionais? Olha, eu gosto de trabalhar muito com plano de ação. E eu tenho um cenário de vida que lá em 2017, quando eu quis fazer a minha transição na carreira, que eu montei, que era a minha vida extraordinária, sabe? Graças a Deus, eu falo que hoje em dia eu já vivo isso que eu queria me tornar uma nômade digital, eu queria trabalhar de qualquer lugar do mundo. E hoje em dia eu já faço isso, porque eu sou uma infoprodutora jurídica, né? Eu tenho um curso online, assim como eu sou CEO de uma legal tech. Então eu posso trabalhar, eu não estou presa a nenhum lugar. Eu simplesmente preciso de um computador e um Wi-Fi para eu trabalhar. Então isso é uma coisa que eu sempre quis. Agora, daqui 10 anos, eu me vejo como CEO da minha legal tech, se Deus quiser, com muitos frutos. Vou falar aqui, ó, a minha meta é até mais arrojada. Ano que vem eu tenho como objetivo um investimento de 1 milhão dentro da minha legal tech. Olha como são as coisas. Então, daqui 10 anos é realmente uma evolução muito grande, mas de muito aprendizado, com certeza. Eu sei que ainda vou tropeçar muito, mas é nesses momentos que eu vou crescer, que eu vou superar. Então, eu me vejo sendo CEO de legal techs, me vejo com certeza dentro dos meus cursos online, que eu quero desenvolver outros. Mas, cara, se eu te falar uma coisa, você não acredita. Um grande sonho que tá na minha imagem, assim, que eu quero realizar é que eu quero ser dona de uma faculdade, de um curso de direito. Eu quero realmente fazer um curso de direito aliado ao mercado. Eu não quero formar profissionais estudantes, entendeu? Aliás, estudantes profissionais, né? Que é o que hoje as faculdades fazem. Você simplesmente sai de uma forma totalmente aleatória e você cai, vamos dizer assim, né? Numa arena cheia de lobos. Então, eu vejo muito a resistência do ambiente acadêmico quanto à inovação, quanto a preservar a figura do advogado. E eu falo, gente, as pessoas só perdem por isso, sabe?
As pessoas só perdem em ficar resistentes a uma carreira, a uma profissão. A verdade, o segredo é qual o valor que você está gerando para o mundo. Então, eu estou dando aula agora numa faculdade aqui, não é nem em BH, mas Minas, e eu vejo ainda a necessidade, a dificuldade, na verdade, de quebrar alguns paradigmas. Então, caramba, eu quero trazer a galera da tecnologia para dentro da faculdade de Direito. Se você não souber minimamente uma linguagem de programação, você está saindo perdendo. Se você não souber sobre gestão, você está perdendo. Se você não souber sobre liderança, você está perdendo. Então, preocupar menos com aquilo que a máquina sabe? Então, assim, eu vou preocupar menos com direito, talvez, processual e material. Isso você aprende na sua casa, isso você é autodidata. Você não precisa de passar 5 anos dentro da faculdade aprendendo isso. O que você tem que aprender é a estratégia processual, o como utilizar dados. Se hoje em dia você tem dados e você pode se beneficiar disso, de como aquele juiz pensa, qual que é o entendimento predominante dele sobre um determinado assunto, por que as pessoas ainda são aleatórias e ainda estão procurando jurisprudência aleatória também dentro do site, sabe? Então, o que importa não é a lei e o direito processual em si, é a sua capacidade humana de usufruir esse tipo de informação. E saber por saber, a máquina sabe melhor do que a gente. É simplesmente isso, entendeu? Então, se a faculdade de Direito também ela não mudar os pilares dela, a gente vai continuar tendo profissionais despreparados para a realidade. Sim. Né? Então, eu vejo, né, eu estou dando um desafio de Legal Design Thinking como ferramenta de inovação para o direito, e eu vejo, assim, os meninos, eles estão lá no 9º período, nunca ouviram falar disso na vida, sendo que você poderia ser CEO de uma startup jurídica ainda na faculdade. Você poderia tomar os seus tombos ainda na faculdade, entendeu? Verdade. Então, essa questão de você não pode errar, que você sempre tem que buscar o sucesso, cara, isso gera tanto bloqueio profissional, sabe? Então, o negócio agora realmente é mudar a chavinha, porque as coisas já mudaram. Já mudaram. Entende? É só a galera do direito que precisa enxergar isso e deixar de... Eu sempre gosto disso. Deixar de fazer o direito como pedigree. Achar que o direito é para os profissionais do direito. O direito não é para os profissionais. O direito é para a sociedade. Como você vai melhorar a prestação de serviços jurídicos para a sociedade. Perfeito. Priscila, e me diz uma coisa. Eu vi que tu tem um mindset muito, muito massa em relação a isso. Teve algum livro que tu leu nos últimos anos que mudou drasticamente a forma como tu vê a vida, como tu vê tua carreira? Vários. Eu não conseguiria falar sobre um especificamente, mas eu vou dar aqui alguns, os mais importantes. Eu acho assim que o primeiro livro, de certa forma, que eu li e mudou bastante foi o Mindset, de fato, que ele fala sobre pessoas de mindset fixo e mindset de crescimento e a necessidade de você entender que você pode aprender qualquer coisa na sua vida que você queira, desde que você queira. Então, aquela fase assim, eu tenho dom, fulano, eu tenho dom. Às vezes, sim, a gente nasce com uma habilidade mais propensa para alguma coisa. Mas isso não quer dizer que simplesmente por você ter habilidade, você não tenha que desenvolver, você não possa agregar outras habilidades. Então, é um provérbio japonês, eu nunca sei pronunciar, mas ele quer dizer o seguinte, aquilo que você não nasceu sendo, com muito esforço você pode se tornar. Então, cara, não existe falar, eu não sei comunicar, eu não sei isso, eu não sei... Tipo, zero, sabe? Para com essa desculpinha, para de ser vítima. Coloca, eu preciso fazer e eu vou fazer, independente de qualquer coisa. A Juju, por onde começar? Como descobrir minha carreira? Juju, primeira coisa, olha pra dentro de você, para de olhar pra fora, tá? E depois eu vou falar só mais sobre isso, deixa eu só terminar os livros. O segundo livro que me impactou muito foi O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. O Geração de Valor 1, 2 e 3 são livros ótimos para quem está querendo começar a empreender, para quem quer enxergar o mundo de uma forma diferente, para quem quer entender que, na verdade, segurança e estabilidade não existem. Mas
o ponto de inflexão, quando ele fala sobre as 10 principais decisões da vida dele, tem um capítulo lá que ele fala sobre pular de bungee jump, sabe? Que ele se reuniu com vários amigos e que todos falaram, não, a gente vai pular e não sei o que lá, aquela coisa toda. E eu estava justamente no período em que eu já sabia que eu não queria advogar e que eu ia pedir a demissão do escritório. E aquele livro, para mim, ele foi muito marcante, porque na hora que ele falou assim, que vários amigos dele subiram para pular, e aí o negócio começava a tremer, né? E todos desceram, não conseguiram pular, e ele subiu e falou, meu Deus, eu não vou pular. E ele falou, não, eu preciso ser exemplo, sabe? Eu preciso ser exemplo. E ele pulou. E aquilo muda drasticamente a vida dele. Então, eu senti isso na minha vida, sabe? Eu falei, cara, o meu pulo de bang jump vai ser pedir demissão do escritório. Tanto que eu me dei de presente de aniversário. No dia que eu faço aniversário, dia 16 de maio. No dia 15 de maio, eu sentei com o dono do escritório e falei, então... Então, não tô feliz. Não tô feliz, sabe? Não é isso aqui não me preenche, eu não sinto mais valor nisso aqui, na advocacia. Mas como assim? Nossa, mas você tá crescendo. Cara, simplesmente não me preenche como pessoa, meu propósito não tá aqui, meu propósito é muito maior. Eu não sou a minha melhor versão aqui dentro, né? Então, assim, o ponto de inflexão foi maravilhoso. E o último livro que me marcou muito, eu terminei, ele deve ter mais ou menos um mês. Chama Arriscando a Própria Pele. Cara, eu vi o tanto de gente dentro do direito. Isso, de certa forma, até me revoltou um pouco dentro do direito, lendo esse livro, sabe? Porque eu vejo o tanto de acadêmicos que nós temos dentro do direito e o porquê, de certa forma, o direito está tão errado. Porque você tem mestres que te ensinam o que eles não sabem, o que eles não fazem na prática. Perfeito. E isso começou a me dar, tipo, um sentimento de tá tudo errado, entendeu? Tá tudo errado. Como que eu tenho como mestre, como que eu tenho dentro da sala de aula um cara que não advoga, um cara que não sabe do mercado, que só escreve livro, que só escreve artigo. E principalmente, Priscila, o cara que não inspira o aluno a ser alguém só, a crescer numa carreira, cara. Cara, a galera do direito tá afim de preocupar com quantas publicações que tem para colocar lá no LinkedIn, para aparecer para o outro advogado, para o outro profissional, entendeu? Então, assim, eu vejo um professor me dando aula de recurso de direito processual civil, que o cara, por exemplo, não tem lá 5 recursos admitidos no STJ. Ele não tem admissibilidade. Como que o cara vai me dar aspectos práticos da profissão? Sabe? Por isso que existe tanto profissional, desculpa a palavra assim, mas profissional bosta. Porque o momento da gente aprender, a gente não aprende. Porque quem ensina a gente não sabe. Então, esse livro, ele arrisca na própria pele, ele fala, cara, você quer ensinar alguma coisa? Arrisca sua pele. Antes de ensinar, arrisca sua pele. Para de ficar escrevendo tese e realmente vai arriscar sua pele, vai ver como que você vai fazer diferença. Então, isso eu falei, opa! Entende? Então, assim, quando você me perguntou do sonho dos 10 anos, isso sempre foi latente em mim, a academia sempre foi latente. E eu não tenho vontade de fazer mestrado especificamente em Direito, mas tenho vontade de talvez me aprofundar na parte de educação, em Learn Experience, que eu acho que eu estudei em Stanford agora, voltei em fevereiro, voltei finalzinho de fevereiro, e eu vi uma metodologia de ensino totalmente diferente, sabe? Então, quem me ensinava, quem era meu mestre, era um cara que já tinha uma expertise foda naquilo que ele estava fazendo. Uhum. Então, eu acho que para o direito começar a mudar, a gente precisa mudar, de certa forma, no alicerce. E isso também começa um pouco pela gente, sabe? Você, como aluno, você pode questionar os coordenadores do curso. Você fala, cara, esse cara não sabe. Esse cara tá me dando aula de direito de família, ele só mexe com imobiliário. Como que ele tá me dando direito de família? Então, o aluno, ele também pode começar a ser mais questionador. Ele pode exercer o direito dele também, sabe? É muito importante isso.
Agora, só para eu falar um pouquinho para Juju, que eu deixei um pouco no ar, que ela me perguntou como começar a desenvolver uma carreira. A primeira coisa é entender o que faz sentido para você na sua vida. A gente quer encaixar uma profissão na gente, sabe? E a gente quer formatar a nossa vida de acordo com uma profissão. Primeiro eu vou escolher a minha profissão, depois eu vou ver no que dá. E na verdade não. Primeiro você planeja a sua vida, entende o que você quer para a sua vida, entende os seus valores. Felicidade é a mesma coisa que preenchimento de valores. Se você não sabe quais são os seus valores, como que você vai saber o que é felicidade para você? Eu vejo muita gente procurando várias coisas, mas sem definir o que é ser bem-sucedido para você, o que é felicidade para você. Se você não definir isso, como que você vai saber quando você vai encontrar? Quando você encontrar? Então, é uma série de coisas e o autoconhecimento é a primeira ferramenta que você tem que desenvolver na sua vida para ter uma carreira bem-sucedida. Eu falo que se eu tivesse feito tudo de autoconhecimento, se eu tivesse me desenvolvido como pessoa ainda na graduação, talvez eu não precisasse de 3 anos dentro da advocacia para me descobrir, para saber que não era aquilo que eu queria. Claro, sou grato a tudo, não mudaria nada. Eu entendo que o que eu passei foi importante para ser quem eu sou hoje, para estar aqui. Mas a verdade é que é o inverso. Não é a profissão. A profissão ela é só uma pecinha do seu quebra-cabeça. Então, se você quer, por exemplo, viajar, você tem um espírito desbravador, tem como valor a liberdade, quer trabalhar de qualquer lugar do mundo, como você vai fazer um concurso público? Como? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí a pessoa vai lá, faz um concurso público, passa e depois está o quê? Em depressão. Eu falo, vive só 1 dia e meio por semana. Como assim? 5 dias, vive triste. Final de semana. Esperando o final de semana. Aí chegou sexta-feira, 6 horas da tarde, vive aquela vida de piloto automático, de sair, tomar cerveja, às vezes criar até um excesso de vida, porque quer descontar toda a desilusão, toda a frustração dos 5 dias na sexta, aí no sábado tá com uma ressaquinha, às vezes bota de novo lá pra pagar a ressaca, e no domingo, quando bate 6 horas da tarde, vem a frustração de, nossa, vai começar tudo de novo. Então, assim, começa a se questionar, será que a vida é só 1 dia e meio por semana? Será que você nasceu para viver só 1 dia e meio? Será que você não está sobrevivendo? Você precisa viver, né? Deixar de sobreviver e viver. Massa. Inclusive, Priscila, quando eu fui tomar a decisão de sair do cargo público, né, que eu tinha mencionado, para entrar de vez na escola, eu lembro que eu li um livro do Seth Godin chamado A Ilusão de Ícaro. Nesse livro ele faz um paralelo sobre aquela mitologia da história de Ícaro, que ele estava preso, ele era um filho de um deus, aí esse deus vai liberar ele dessa prisão, mas dá um conselho para ele de que ele não poderia voar muito até chegar perto do sol. Aí o Seth Godin faz um paralelo dizendo que nossa cultura até hoje é assim. Os mais velhos nos ensinam de que a gente pode ter sonhos, só que a gente não pode chegar muito longe, perto do sol. Então, fiz essa reflexão e eu lembro que eu analisei e criei o pior cenário possível se eu saísse do cargo público e começasse a empreender. E eu percebi que o pior cenário que poderia acontecer não era tão ruim assim. Eu era muito jovem, Perfeito. Eu ainda teria muitas oportunidades. E aí eu simplesmente... Eu não aconselho porque foi totalmente desplanejado. Eu não fiz reserva financeira e tudo, mas deu até agora, está dando super certo. E me arrependo 1 minuto. É fantástico, é o que eu falei, né? Hoje em dia o sucesso ele não precisa vir de uma cabeça branca ou ele não tem que vir de família. Então, eu falo por experiência própria, eu tive que me programar um pouquinho, porque assim, eu não queria simplesmente sair da advocacia, eu queria ter um tempo, né? Eu já estava testando, na verdade, eu comecei o Na Trilha lá no final de 2017, então eu falo, cara, você não tem que se jogar na água direto. Coloca o pé, sente a temperatura, vê se aquilo é para você, entendeu? Vai provando, vai testando. Opa, é isso. Então agora eu tenho a certeza que eu quero fazer uma transição na minha carreira, vou me planejar para isso aqui. Então só assim que eu pude sair, eu pude pedir demissão do meu escritório,
como eu sou uma profissional da inovação dentro do direito, fui morar no Vale do Silício, fui estudar em Stanford, mas isso só foi possível porque eu arquitetei um plano dentro da minha cabeça, né? Então, hoje, tudo que eu vivo, eu falo, cara, os rendimentos que eu tenho hoje como uma empreendedora jurídica, né? Lá no curso do Nova Era Jurídica, de certa forma, eu acho que não batia aí 4 meses de advocacia e eu ganho isso em 7 dias quando eu abro o carrinho do meu curso, sabe? Fora a parte da Legal Tech, que graças a Deus está de vento em polpa, né? A meta é 1 milhão até ano que vem. Então, assim, é crescimento exponencial, sabe? E outra coisa, libertar de crença limitante. Às vezes você tem tantas crenças limitantes dentro de você e essas crenças limitantes, elas são lentes pelas quais você enxerga o mundo. Então, se você tem dentro de você a crença do ser, eu sou assim, eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, você nunca vai enxergar as oportunidades que estão à sua volta. Então, eu até sou inteligente, mas eu não sou tão capaz, o serviço que eu presto não é tão bom. Ou então, eu não mereço. Eu falo que uma das principais crenças limitantes, e é a que mais prejudica, e é a que menos as pessoas sabem, é a crença de merecimento. E eu sei disso porque eu tinha essa crença de merecimento e isso me fazia ter uma escassez dentro de mim e essa escassez ia pro meu ambiente externo, né? Pro meu mundo externo. E olha que loucura, eu desde pequena, eu fazia algumas coisas para minha mãe dentro de casa e a minha mãe era uma pessoa extremamente exigente. E ela, sempre quando eu fazia, ela falava assim para mim, nossa, podia melhorar, hein? Nunca ela falava que estava bom, que estava ótimo, que ela me elogiava de forma completa. E eu cresci ouvindo aquilo e eu trouxe isso para minha vida no sentido de que tudo que eu fazia não era bom o suficiente. E por não ser bom o suficiente, eu não podia cobrar caro. Então, eu desvalorizava o meu serviço, ganhava pouco no sentido assim de... Quando eu comecei a dar as mentorias de carreira, cara, eu cobrava muito barato e isso me dava uma raiva, sabe? Porque eu entregava muito, eu dava meu sangue. Mas depois eu percebi que eu achava que eu não merecia ter dinheiro, sabe? Essa questão do merecimento estava dentro de mim. Eu tinha a escassez dentro de mim. E parece até meio louco, né? Porque você fala assim, quem que não vai merecer ganhar dinheiro? Quem que não vai merecer ter um carro, ganhar muito? E, na verdade, era uma crença limitante que estava instalada dentro de mim. E se eu não tivesse feito o autoconhecimento, nada teria mudado na minha vida. Nada, nada. Então, eu precisei o quê? Fazer uma prática, que eu falo de reprogramação de crenças limitantes, em que você acha essa crença sua ridícula. Você começa a rir da sua cara. E hoje isso me fez realmente perceber um mundo diferente. Então, Priscila, faz isso pra mim? Beleza, eu faço, cara, mas tempo é dinheiro. Eu vou te cobrar tanto porque meu tempo tá escasso. Então, assim, eu sei hoje em dia que o que eu entrego é bom, é muito bom, e eu não cobro mais barato, entendeu? E agora eu começo a, de fato, viver uma outra realidade. Mas eu só vivo essa realidade agora de prosperidade e abundância porque eu mudei uma chave dentro de mim. Então é muito importante as pessoas sempre, sempre, sempre entenderem que a mudança que elas querem ver no mundo externo, primeiro começa no mundo interno. Perfeito. Então talvez seja interessante, antes de se aprimorar profissionalmente, fazer um curso, tentar se entender mais, estudar sobre autoconhecimento, né? Esse terceiro. Com certeza. Eu acho que nossa live aqui já teve, quem está assistindo já teve muitos ganhos, sem dúvida. Nós temos mais de 3 minutos aqui. Uhum. Queria fazer a última pergunta. E se o pessoal tiver perguntas, a gente pode depois entrar numa live só para responder. Uhum. 10 minutinhos, tá? A pergunta que eu queria terminar era, Priscila, se tu tivesse como fazer um outdoor para todo mundo ver, colocasse uma frase, qual seria? O direito vai muito além da advocacia e do concurso público. Com certeza, mas eu gritaria isso pro mundo, entendeu? Eu gritaria com todos, eu colocaria muitos holofotes, megafone,
o direito vai muito além da advocacia e do concurso público, mas muito além de verdade. Show de bola, cara. Perfeito. Eu saí daqui muito maior do que quando eu entrei. Realmente, aí o Eu pessoal... também. E vocês vão topar entrar no live só para responder algumas perguntas, mais 5 minutos. Se toparem, a gente entra. Olha Eu vou aí. pegar essa aqui, pessoal, só para a gente... Essa live vai ficar gravada. Quem quiser reassistir, eu vou disponibilizar no grupo do Telegram, tá? Priscila, muito obrigado, de coração. Foi Imagina. Vamos sensacional. lá. Vamos lá.